Salmo de número 122. Diz assim a palavra de Deus, será projetado também. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua santa palavra, mais uma vez aqui nessa manhã. Clamamos agora pela atuação do Espírito Santo, que ele trabalhe poderosamente em nossas vidas, para que consigamos compreender a tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Em o nome do Senhor Jesus que pedimos. Amém. Amém. Hoje eu quero iniciar a mensagem fazendo uma pergunta muito importante. O que é capaz de alegrar o teu dia? Se você estiver passando por um dia difícil, o que pode ter o efeito de alegrar o seu dia? O que nesse mundo tem o poder de mudar o seu humor no meio de um dia triste, no meio de um dia difícil? O que é capaz? O que se pode ser feito para mudar a tua vida de triste para alegre, de um momento para o outro? Há aqueles que esperam o reconhecimento humano para terem um dia feliz. Esse tipo de gente são aquelas que se alegram somente, tão somente, com elogios, com curtidas, com exaltação, com aplausos. Algumas pessoas são capazes de sentir alegria somente dessa forma. Há outros que se alegram somente com dinheiro. Vivem mal-humorados até chegar um recurso financeiro em suas mãos. A gente assim. Tomara que não exista gente assim aqui entre nós. Porém, há pessoas capazes de se alegrar com coisas mais bonitas, né? Digamos assim. Há pessoas que se alegram muito com o sucesso de um amigo, com o sorriso de um filho, com o som de chuvas, ou um dia ensolarado, enfim. Há outras formas, outros elementos mais bonitos, né? Capazes de alegrar a vida de alguém. Mas a grande pergunta é essa: o que é capaz de alegrar o seu dia? O rei Davi foi quem escreveu esse salmo que lemos hoje. E ele declarou que uma das coisas que mais lhe causava alegria era quando alguém lhe convidava para ir para o culto. Veja bem. Segundo Davi, se ele estivesse passando por um dia difícil, por uma semana triste, quando alguém chegava para ele e falava assim, rei, vamos à casa do Senhor, ele se alegrava com isso. Ele tinha o poder, ele tinha a capacidade, digamos assim, de ter o seu dia transformado com um simples convite para ir à casa de Deus. Você consegue mensurar uma pessoa dessa? Você consegue entender, consegue pensar em alguém assim? Alguém que em meio a uma tristeza, em meio a uma luta, em meio a uma dor, estando completamente mal-humorada, tem o seu humor transformado, porque alguém chegou para ela e falou o seguinte, vamos à igreja hoje comigo? É isso que Davi ensina aqui no Salmo 122. Ele cita um simples convite para como motivo nem estar no bom culto. Para ir ao culto,
como motivo de... O primeiro versículo já nos mostra isso, o amor que o rei tinha pela casa do Senhor. O versículo 1 diz isso: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é nenhuma pergunta, né? Ele não disse alegrei-me quando me perguntaram. Não me alegrei quando perguntaram se eu tinha alguma possibilidade, alguma chance, se eu tinha agenda livre. Não, a pessoa chegou e falou, vamos à casa do Senhor, e isso era motivo suficiente para o rei Davi, o homem que tinha muitas coisas em suas mãos ou aos seus pés, se alegrar poderosamente. Quando Davi escreveu esse salmo, ainda não existia o templo em Jerusalém. Isso é um fator importante. Não existia o templo só foi edificado, construído por Salomão, filho de Davi. Então, a casa do Senhor, que Davi se refere aqui, não era o templo, mas era uma tenda. Era uma grande tenda chamada de tabernáculo, que estava montada em Jerusalém. Ali era a casa do Senhor. Irmãos, preste atenção, construir um espaço físico para a habitação de Deus não foi uma ideia humana. Tem gente que acredita que essa ideia de separar um espaço físico para que o povo encontre com o Senhor é uma ideia de homens, mas não foi. Foi de Deus a ideia de construir um local fixo para a sua presença aqui na terra. Não foi de Moisés. Não foi da lei, não foi de Davi, não foi de Salomão, não foi de homem nenhum. Foi o Senhor que ordenou que fosse feito assim. Voltando na história, em Êxodo capítulo 25, eu vou ler para os irmãos. Êxodo capítulo 25, do verso 1 ao 8, diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta oferta que dele recebereis, ouro, prata e bronze, o estofo azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, pedras para a estola sacerdotal e para o peitoral, versículo 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Isso aqui é impressionante. Então quem ordenou que fosse construída uma tenda para adoração foi o Senhor, e a finalidade era que a presença do Senhor habitasse no meio do povo. O tabernáculo, que também na Bíblia é chamado de tenda da congregação, era o centro da vida do povo. O povo estava peregrinando no deserto, eles caminhavam e acampavam, e o tabernáculo era desmontado e montado à medida que o povo avançava em sua caminhada. Mas o mais importante aqui é que esse é o lugar que Davi está chamando de casa do Senhor. O mais importante aqui é que a primeira pessoa que chamou um espaço físico de casa do Senhor, de santuário, foi o próprio Deus. A ideia da construção de santuário foi de Deus. Avançando na história, em Deuteronômio capítulo 12, versículo 5, encontramos o Senhor avisando que Ele mesmo mostraria o lugar onde aquela tenda deveria ser erguida de forma definitiva. Deuteronômio 12, 5 diz assim, mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, é para lá que ireis. Durante a peregrinação, o Senhor ordenou a construção de um tabernáculo, de uma grande tenda, que seria desmontada e montada enquanto durasse a peregrinação. Mas a Bíblia diz que o Senhor iria mostrar um lugar aonde aquela tenda deveria ser montada de forma definitiva. É isso que está acontecendo aqui. E mais tarde, irmãos, o Senhor escolheu a cidade de Jerusalém.
no alto do monte Sião, para habitar no meio do povo. E em obediência ao Senhor, o rei Davi ergueu um novo tabernáculo em Jerusalém, o lugar que Deus escolheu, o que até hoje nós chamamos de tabernáculo de Davi, aquela tenda erguida em Jerusalém. É esse lugar que Davi chama aqui no Salmo 122 de a casa do Senhor. É essa tenda montada em Jerusalém que Davi chama de casa do Senhor, uma tenda que ele mesmo, Davi, construiu, obedecendo às ordens de Deus. Foi Deus quem escolheu o lugar, foi Deus quem escolheu o formato, foi Deus quem desenvolveu o projeto do tabernáculo, foi o Senhor que pensou em cada medida, em cada comprimento, em cada material utilizado. Eu sempre repito isso aqui, o óleo da unção, foi o Senhor quem desenvolveu a fórmula e proibiu o povo de reproduzir aquele óleo para outra finalidade. Tudo dentro do tabernáculo foi o Senhor quem pensou. Nada foi o homem que pensou. Nada. O Senhor não chegou para Moisés e falou o seguinte: Moisés, faz um lugar aí para vocês me adorarem, conforme o seu coração pensar. Chame os arquitetos, tem arquiteto na igreja de vocês? Chame os arquitetos, os desenhistas, os projetistas, os engenheiros, e fiquem à vontade com a criatividade de vocês. Ia ser uma loucura, não ia ser? Ia ser uma loucura. O Senhor que definiu o tamanho da arca, a altura do altar, o tecido da cortina, que tipo de madeira iria usar em cada local da arca. Tudo na adoração foi o Senhor quem definiu, nunca foi o homem. A intenção de Deus fica bem clara com a forma que o Senhor falou com o povo. A ideia de Deus era ter um espaço físico para a sua glória habitar nesse espaço, e assim o Senhor está sempre no meio do seu povo. É a ideia de Deus tabernaculando com o povo, habitando no meio do seu povo. Essa é a ideia. E durante toda a história foi assim. Durante a peregrinação, onde a tenda era montada, os israelitas montavam suas tendas ao redor. O culto tinha sempre o centro. A adoração tinha sempre o centro, era sempre o centro da vida do povo de Deus. Então o rei Davi escreveu um cântico, que é o Salmo 122, que inicia falando de sua alegria ao ser apenas convidado para esse lugar, para o lugar onde o Senhor manifestava sua glória. O que concluímos é que Davi desejava ardentemente ir para onde Deus era glorificado, onde Deus era adorado, onde a congregação se reunia em audiência com o Senhor. Esse era o motivo de grande alegria do rei, destacado no primeiro versículo do Salmo 122. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que, como Davi, tinha o templo em alta conta, tinha a reunião dos santos em alta conta. É repleta de exemplos como esse. Mas o mais impressionante para mim é o Salmo 84. Vamos ler? Vamos projetar o Salmo de número 84? O Salmo 84 não foi escrito por Davi, foi escrito pelos levitas, filhos de Corá. Mas percebam como a consideração que eles tinham pelo templo era a mesma consideração do rei Davi. Salmo 84, versículo 1, diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O versículo 3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Verso 4. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Pula para o verso 10. Vamos pular para o verso 10, que diz assim, pois um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Davi diz aqui, ou seja, os filhos de Corá dizem aqui no versículo 10, que nem está junto com os irmãos não, está na porta da casa do Senhor. A porta da casa do Senhor é um lugar mais excelente do que qualquer outro lugar da terra. Mas voltando para o Salmo 122,
O rei demonstrou toda a sua consideração pelo tabernáculo, mas não apenas pelo tabernáculo, não apenas pela casa do Senhor, mas ele demonstra toda a sua consideração também pela cidade santa, por Jerusalém. A imagem que temos aqui a partir do versículo 2 é do rei parado em frente à cidade, apreciando a cidade santa. Olha o versículo 2. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. A imagem é essa. Parar do lado de fora da cidade. E primeiro contemplar, apreciar aquela cidade escolhida por Deus. Davi ficava maravilhado com a cidade santa, primeiro porque lá era a capital religiosa do povo. Era Jerusalém. Olha o versículo 3 e 4. Ele dá o primeiro motivo de sua alegria. Versículo 3 e 4. Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Davi aponta aqui para a cidade como local que o Senhor falou que indicaria, como lugar de culto e adoração. A grande alegria dos filhos de Deus com Jerusalém não era por causa de suas belezas, não era por causa dos pontos turísticos de Jerusalém. O que fazia de Jerusalém especial não era o seu povo acolhedor, simpático, não era nada disso. O que fazia de Jerusalém especial era porque foi lá que o Senhor escolheu para a sua habitação, e era lá que os filhos de Deus encontravam a glória do Senhor. A presença do Senhor em Jerusalém que fazia dela uma cidade diferente. O grande tesouro da cidade, o grande tesouro de Jerusalém, não era a sua riqueza. O grande diferencial de Jerusalém não era os seus tesouros, mas o que fazia de Jerusalém ser importante e que deixava o povo maravilhado era a presença do Senhor naquele lugar. Seja no tabernáculo ou mais tarde no templo, havia um lugar chamado Santo dos Santos, em que a Arca da Aliança estava dentro daquele compartimento. E a glória do Senhor se manifestava ali, quando o sacerdote ia oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Era o único lugar na terra onde Deus descia. Olha, já pensou? O único lugar na terra que era envolvido pela glória de Deus, onde a presença do Senhor era vista de forma visível e não apenas sentida, como nós vivemos hoje. Que maravilha! Então, em primeiro lugar, Davi considerava ou amava Jerusalém, porque Jerusalém era a capital religiosa. Mas, em segundo lugar, Davi ficava maravilhado com Jerusalém, porque lá era o centro político da nação. Ao versículo 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Irmão, Jerusalém também era o lugar do governo. Era a partir de Jerusalém que o povo era governado. O trono estava em Jerusalém. E o trono estar em Jerusalém significava e servia para que o povo jamais esquecesse que eles não estavam desgovernados. Um trono em Jerusalém servia, dentre outras coisas, para que todos soubessem que há um governo, sim, que Deus continuava governando o seu povo. Deus não é aquele tipo de Deus que daria uma terra santa para o seu povo e largaria o povo à própria sorte. Não, o Senhor abençoou o povo com a terra santa, mas permaneceu governando a história de Israel. Olha para mim, cada rei que se sentou no trono de Davi, foi o Senhor quem pôs ele naquele lugar. Mais tarde, depois da morte de Salomão, a nação de Israel vai ser dividida entre o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte ficaram as tribos rebeldes. Todos os reis que reinaram no norte, no trono em Samaria, eram reis iníquos. Todos. No reino do sul, em Jerusalém, alternava entre reis bons e reis ruins, mas preste atenção, todos eles, do mais piedoso ao mais iníquo, foi o Senhor quem colocou no trono.
Nunca houve alguém sentado no trono de Jerusalém ou em Samaria que não tenha sido colocado por Deus. Os reis mais perversos que Israel teve, os piores reis que dominaram sobre a nação, foi o Senhor quem o colocou. Acontecia mais ou menos assim: quando o povo seguia em obediência, o Senhor levantava um rei bom, um rei que trazia segurança e paz para o povo. Mas quando o povo caía em pecado, como castigo, como disciplina, o Senhor levantava um rei mau. Toda vez que o Senhor quer julgar o seu povo, ou toda vez que o Senhor quer julgar um povo, Ele dá maus governantes a esse povo. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Daniel, o profeta Daniel, nos garante, lá no capítulo 2 de Daniel, versículo 5, que quem remove reis e estabelece reis é o Senhor. Não há a menor possibilidade de alguém governar sobre um povo nessa terra sem ter sido ali colocado por Deus. Não há a menor possibilidade. Se o rei é bom, foi o Senhor quem o colocou. Se o governo é bom, foi Deus quem o colocou. Se o governo é mau, pastor, foi Deus quem o colocou. Ou para abençoar o seu povo, ou para visitar com juízo o seu povo. Mas acima de todos os governos, quem governa de verdade é o Senhor. Eles só não sabem disso. Eles não sabem disso. Os poderosos da terra pensam que têm autonomia sobre seu povo, e não tem. Não tem. É o Senhor que permanece governando poderosamente sobre todos eles. Até hoje assim, governos bons e governos maus se revezam no poder, mas quem reina de verdade é o nosso Deus, e isso nos traz segurança, isso nos traz tranquilidade, isso nos traz paz para a nossa vida. Será que em dias, em épocas de eleição, essa doutrina é importante para a gente? É importante. Seja que lá quem estiver governando, acima deles está o nosso Deus. Esse salmo segue para o final com uma breve oração de Davi pela cidade santa. Ao versículo 6 e 7. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos muros e prosperidade nos teus átrios. Olhe bem, perceba, observe. Paz e prosperidade era o que Davi pedia para a cidade. Mais ou menos o resumo de tudo que a gente deseja para o nosso povo hoje, não é verdade? Paz e prosperidade. Mas preste atenção nisso. Davi acreditava que paz e prosperidade seriam o resultado direto do governo de Deus na vida dos homens. A esperança dele não estava firmada em um projeto político, em uma figura política ou uma bandeira ideológica, mas somente no governo de Deus. É o governo de Deus. É a palavra do Senhor se expandindo e transformando vidas que pode nos trazer paz e prosperidade, não outra coisa. Também é algo muito importante para cada um de nós. A oração de Davi apresenta dois excelentes motivos para orar pela paz de Jerusalém. Davi, ou melhor, em sua oração apresenta dois excelentes motivos para orar por paz e prosperidade em Jerusalém. Primeiro, Davi pede porque ele estava preocupado com os habitantes, com os seus irmãos. Olha o versículo 8. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. O povo santo de Deus habitava naquele lugar. Davi, preste atenção aqui em mim, estava preocupado em primeiro lugar, não com a cidade, com as estruturas, com os prédios, com as instituições, não era isso. Davi estava preocupado com o povo que habitava ali. A preocupação de Davi era por isso que ele ora, porque ele sabia que ali naquele lugar, aquele lugar era habitado pelo povo de Deus, pela nação santa. O povo de Deus nunca foi um povo perfeito, muito pelo contrário.
A gente olhando a história do povo de Deus, se há algo que nunca existiu, foi perfeição. A história, a trajetória do povo de Deus é marcada por falhas, por erros, por pecados. O povo de Deus é formado por gente pecadora, igual eu e você. Mas ainda assim, povo de Deus. Povo da aliança. E Davi ora pela paz, preocupada com quem? Em primeiro lugar, com o povo da aliança. Com seus irmãos de fé. Com a igreja do Senhor. É a primeira preocupação. O nome disso é compaixão. Mas em segundo lugar, Davi pedia paz porque ele amava a casa de Deus que tinha sido construída lá naquela cidade. Ao versículo 9. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Mais uma vez, Davi declara o seu amor pela casa do Senhor e sua preocupação pela casa do Senhor. O fato do templo, do tabernáculo e futuramente o templo ter sido erguido em Jerusalém e da glória do Senhor se manifestar naquele lugar, dava uma segurança para o povo, segurança tal que eles passaram a pecar de forma dolosa, acreditando que Deus jamais destruiria Jerusalém por causa do templo que lá estava. Lê do engano. A história conta, e o profeta Jeremias foi testemunho ocular desse dia, quando o Senhor enviou o exército babilônico para destruir a cidade, para destruir o templo. O templo foi destruído, a cidade foi destruída, porque a glória do Senhor habitava naquele lugar, enquanto o povo estivesse aliançado com Deus. Mas aqui está, todo o amor de Deus, todo o amor de Davi pela casa do Senhor. E assim termina o Salmo 122. A pergunta que surge aqui é por que a casa do Senhor era tão importante para Davi? Por quê? Por que o tabernáculo, futuramente o templo, eram tão importantes para Davi? Havia algo de místico naquela construção. O material do tabernáculo era santo no sentido de ter poder neles. Havia algo mágico lá naquela construção. Será que era por causa disso? Não, irmãos. O amor que Davi tinha pela casa de Deus, como eu já falei, era porque naquele lugar era que Deus habitava com a sua glória. A presença do Senhor estava ali. O valor não estava no tabernáculo em si, nem na cidade em si, nem nas cerimônias, nem nas ofertas do povo. O valor daquele lugar estava na presença do Senhor. Era a presença do Senhor que tornava aquele lugar especial. Tão somente a presença de Deus. De nada adiantaria ter uma grande tenda, uma bela cidade, ricas cerimônias, volumosas ofertas, sem a presença de Deus. De nada adiantaria. O que fazia a cidade especial, o que fazia o tabernáculo especial, o que fazia o templo especial, era a presença do Senhor, era a glória do Senhor habitando naquele lugar. Onde a glória do Senhor habita, qualquer lugar é especial. A Bíblia conta a história do nosso patriarca Jacó fugindo depois de ter enganado seu irmão e seu pai. A Bíblia diz que no deserto ele pega uma pedra, faz ela de travesseiro e senta e deita para dormir no deserto, fugindo de um pecado terrível que era ter enganado a própria família. E esse episódio conta que Jacó teve um sonho. Ele via uma porta aberta nos céus. Uma janela, uma escada ligando essa porta aberta até a terra, e anjos de Deus que subiam e desciam por essa escada. Quando ele acordou do seu sonho, ele falou o seguinte: quão terrível é esse lugar. Ele estava no deserto, um lugar que futuramente seria chamado de Betel, casa de Deus, mas ainda era um deserto. Ele estava no deserto quando ele disse: quão terrível é esse lugar. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Ele termina dizendo o seguinte: na verdade, Deus está nesse lugar, e eu não sabia. Aquele lugar se transformou em um lugar especial, por quê? Por causa de Jacó? De modo nenhum.
um mentiroso, enganador, fujão, criminoso. Aquele lugar tornou-se um lugar especial por causa da presença de Deus ali. Só por causa da presença de Deus. As Escrituras, irmãos, tratam com muita seriedade a presença de Deus. A presença de Deus é tratada nas Escrituras com máxima seriedade. Salmo 97 diz assim, preste atenção, Salmo 97, reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam. Olha só, como o que acontece, a figura que ele tem da presença do Senhor, a imagem que ele tem da presença do Senhor. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Versículo 3, adiante dele vai um fogo que lhe consomem os inimigos ao redor, os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece, derretem-se como cera, os montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. A presença de Deus, segundo o salmista no Salmo 97, é capaz de fazer afugentar a terra e os montes tremerem em sua presença. É assim que a Bíblia fala da presença de Deus. Salmo 114, versículo 7, diz assim, estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Em Êxodo capítulo 3, quando Moisés viu uma maravilha acontecendo no Monte Horebe, um pedaço de arbusto que queimava, mas não se consumia. Quando ele tentou se aproximar, ele viu que era Deus que estava no meio daquele arbusto. E quando ele tentou se aproximar de Deus, o que foi que Deus falou para Moisés? Moisés, não venha para cá. E tire as sandálias dos seus pés, porque essa terra é terra santa. Por que aquele lugar era terra santa? Por que o Horebe, naquele momento, transformou-se numa terra santa? Porque Deus estava ali. Temos ainda o testemunho de João, o apóstolo amado de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Essa eu quero ler contigo. Herbert, Apocalipse 1, 9. Eu, João, vosso companheiro na tribulação, olhe para mim, esse João é o discípulo amado de Jesus, o amigo mais próximo de Jesus, que debruçava sua cabeça no ombro de Jesus, e tão querido por Jesus, Jesus tão querido por ele, que na cruz o Senhor Jesus pediu que ele cuidasse de sua mãe, que ele cuidasse de sua mãe Maria, e apresentou João como filho de Maria. Não eram simples colegas. Uma amizade profunda havia entre João e Jesus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, no domingo, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Aqui ele vai começar a falar sobre a figura de Jesus. Grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me, no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de couro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força.
Essa era a presença de Deus que João viu, a presença de Cristo, o Cristo glorificado, o seu amigo que há mais ou menos 60 anos, eles se despediram na cruz do Calvário, se reencontraram agora, porém Jesus todo glorificado, uma presença toda magnífica de glória, algo de fazer tremer as pernas de qualquer um, os olhos como chama de fogo, a voz como de muitas águas, o seu rosto reluzia como o sol do meio-dia. O que João poderia fazer quando reencontrou o seu melhor amigo, mas nessa condição, na condição de glória, o que João poderia fazer? Muitos pensam que iria abraçar Jesus, tocar um violão, dançar em sua presença. O versículo 17, João diz o seguinte: quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Homens mortais diante da glória de Deus não pode fazer outra coisa senão cair aos pés do Senhor como morto. Até porque não há outra reação. Isaías, quando viu a glória de Deus, se jogou no chão. Jeremias, estou falando de homens de outra envergadura. Homens que aparentemente foram feitos de outro barro, não o nosso. Homens diferentes da gente. Quando tiveram a visão da glória de Deus, caíam no chão. Os grandes profetas sempre trataram a presença de Deus com muita seriedade e reverência. Os santos reis, como Davi, sempre trataram a presença de Deus com muita seriedade e reverência. Os grandes apóstolos sempre trataram a presença de Deus com muita seriedade e reverência. Os anjos do céu, irmãos, e até mesmo os demônios do inferno, todos eles sempre trataram com a presença de Deus com muita seriedade e com muita reverência. Então a grande pergunta que eu faço é: com quem grande parte da igreja evangélica aprendeu a ser tão irreverente na presença de Deus, tão irresponsáveis na presença de Deus? Da onde nós tiramos a ideia de que na presença de Deus nós podemos fazer o que nós quisermos, cantar o que eu quero, falar o que eu quero, me sentar, me levantar a hora que eu quero? Da onde tiramos isso? Que loucura! Chega a ser insanidade um negócio desse, diante daquele cujo qual os montes tremem. Os montes tremem, a gente se levanta, e vou beber uma água, e eu estou com sede, e eu vou no banheiro, porque eu sou melhor do que os montes. Que absurdo um negócio desse! Nunca entrou na minha cabeça uma coisa dessa. Como, onde, em que momento foi aprendemos a ser tão irreverentes na palavra, na presença de Deus? Precisamos urgentemente reavaliar o nosso comportamento na presença do Senhor. Precisamos levar isso aqui muito a sério. Eu reconheço que por muitos anos houve uma religiosidade também fictícia, né? Forçada, mentirosa, uma falsa reverência. Homens sem piedade nenhuma, mulheres sem piedade nenhuma, fingia-se religiosidade no meio da igreja. Mas esse é outro assunto. A gente não pode, por causa disso, ir para outro polo e nos tornarmos tão irreverentes na casa de Deus. De forma nenhuma. Eu já contei isso aqui, fomos criados numa época em que a conduta na igreja era muito rígida, muito rígida. A gente tinha a ideia que nós tínhamos é que Deus habitava diferente na igreja, no templo, e o que nós chamamos aqui só de plataforma, os irmãos chamavam de altar, e acham que o altar é um lugar mais santo do que os outros. A gente achava isso. Aí com o tempo, nossa geração inteira foi aprendendo que Deus está em todo lugar. Que Deus habita aqui como habita lá fora. Que Deus está conosco aqui como está conosco em nossa casa, em nosso emprego.
que o Senhor, que a manifestação da presença do Senhor aqui não é diferente do que é no resto da semana. Nós aprendemos isso. Que Deus não habita em tendas, em prédios feitos por mãos humanas. Nós aprendemos isso. Quando nós aprendemos isso, qual seria o óbvio se nós fôssemos gente inteligente? A gente deveríamos, então, nos comportarmos lá fora como nos comportávamos na igreja, com a mesma reverência. Está entendendo, Alex? Se eu descubro que Deus está lá fora, igual está aqui, eu deveria andar com reverência lá fora, então. Mas nós invertemos. A minha geração inteira cometeu esse mal. A gente inverteu, e ao invés de nós nos comportarmos, andarmos de forma reverente durante todo o resto da semana, nós trouxemos a irreverência da semana para o dia do culto. Aí vale tudo se te faz feliz. Aí pode fazer tudo aqui dentro, se isso torna a igreja mais contemporânea, torna a mensagem mais palatável, mais acessível, mas biblicamente isso é uma loucura, irmãos. Isso é uma loucura. A presença do Senhor é algo que deve tirar o nosso sono, se for necessário. Vamos entender mais isso aqui. Hoje, durante o louvor, nós cantamos uma bela música que diz que tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Você já ouviu essa frase pelo menos alguma vez na sua vida, possivelmente. Essa frase é uma citação do poderoso sermão pregado pelo diácono Estevão. Um sermão tão duro que lhe custou a vida. E deixou de pregar para morrer somente. Isso narrado em Atos capítulo 7, versículo 48, que diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Hoje, muitos usam esse texto na tentativa de desqualificar o local de culto. Muitos. Primeira coisa que alguém lembra é isso. Vai chamar esse lugar aqui de igreja que alguém vai falar, Deus não habita em tendas feitas por mãos humanas. Sempre tem um retardado para falar assim para a gente. Sempre. Na tentativa de desqualificar o local de culto, na tentativa de desqualificar a reunião solene. O problema é que eles não sabem que Estevão estava citando o rei Salomão. Olha só. Quando Estevão falou que Deus não habita em tendas feitas por mãos humanas, ele não tirou isso de sua cabeça. Ele estava citando o rei Salomão. Foi Salomão quem disse isso. E pasmem, na cerimônia de inauguração do templo do Senhor. Salomão estava inaugurando o templo. Que na verdade ele não afirmou, ele perguntou: habitarias porventura o Senhor numa casa de construção humana? Essa era a pergunta de Salomão. Segundo Crônicas 6:18, tem esse episódio. Salomão faz a seguinte, ele está orando na consagração do templo, aí ele pergunta, mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Mais tarde, irmãos, o próprio Deus responde a Salomão. O próprio Deus responde a Salomão. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 16, diz assim: porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A pergunta então é: Deus habita em casa, em templos feitos por mãos humanas? Ele não habita com toda a sua glória, mas ele se faz presente nesses lugares de forma especial, sim. Porque foi assim que ele escolheu se relacionar conosco. Viver conosco, anda conosco todos os dias, mas há algo de singular, não nesse espaço, mas principalmente na reunião solene, na reunião do povo de Deus. Há tratos, administrações de Deus em nossa vida, que nós só recebemos na igreja, com nossos irmãos, com mais ninguém, em nenhum outro lugar. A ordem de Deus é consolar uns aos outros, orar uns pelos outros, levar a carga uns aos outros. É sempre uns aos outros.
dando essa ideia de comunhão, dando essa ideia de corpo, de união. Ou seja, não é esse lugar também que faz, não é esse lugar que faz a presença de Deus estar aqui, mas é a igreja do Senhor, é a reunião dos filhos de Deus, são os servos do Senhor, o povo que está aliançado com Deus. Nesse lugar, faz desse lugar um lugar especial, porque foi aqui que o Senhor resolveu se relacionar conosco e tratar conosco de uma forma diferente. Esse lugar é santo no sentido de que ele foi consagrado para o Senhor. É por isso que a gente não faz um culto aqui de manhã e um baile de tarde. Por isso que a gente não faz aqui um culto de manhã e faz uns 15 anos aqui à noite. É um lugar separado que nós consagramos para nos encontrarmos com Deus, para cultuarmos o seu nome, para sermos exortados por Ele, para aprendermos de sua palavra. É um lugar santo nesse sentido. Não. A igreja não se reúne para bater papo, nem para matar saudade, nem para confraternizar somente. A igreja do Senhor se reúne em um local consagrado ao Senhor para adorá-lo em sua santa presença. Então, trema toda vez que entrar nesse lugar. O Salmo 122, eu preciso terminar, aponta também para o Evangelho. Quando eu leio Hebreus capítulo 10, versículo 19, eu lembro do Salmo 122. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Há 2 pontos aqui em Hebreus 10, 19. Primeiro, intrepidez não quer dizer ousadia ou irreverência. Há algumas versões da Bíblia, o Hebreus 10, 19, está a palavra ousadia, entrando, pois, com ousadia, nos dando ideia que ousadia é irreverência, e não é. Hebreus está nos ensinando que entrar na presença do Senhor com intrepidez é entrar de forma confiante, com confiança. Ou em algumas versões, confiadamente, na presença do Senhor. Agora, confiantes em quê? Em nossa religiosidade? Confiantes em nossa capacidade? Confiantes em nossa técnica? De forma nenhuma. O próprio texto de Hebreus diz, pelo sangue de Jesus. Nós entramos na presença de Deus tão somente e unicamente por causa do sangue de Cristo. Mais um motivo para nossas pernas tremerem. Se não fosse o sangue vertido na cruz, se não fosse o sangue de Cristo passando pela nossa vida e nos purificando de todo pecado, jamais poderemos estar na presença de Deus. Jamais. Nenhum de nós tem condições disso. Mas graças a Deus, o Senhor nos encontrou com sua graça, nos purificou com o sangue de Cristo e nos habilitou para, mesmo pecadores, estarmos aqui reunidos na presença do Deus que é santo. Eu preciso terminar, e eu termino com 5 aplicações práticas. A primeira: vivamos todos os dias da semana na expectativa do santo encontro, do dia do Senhor. Assim deve ser a nossa semana. Tudo na nossa vida convergir para o dia que estaremos reunidos com a igreja de Deus, para o local onde o Senhor reservou para a gente. Assim deve ser a nossa semana. A gente não pode projetar a semana para, se caso der, se for possível, se todas as forças do universo convergirem, se Capricórnio estiver em Câncer, eu vou chegar lá na igreja domingo de manhã. Não é assim que o servo de Deus vive. O servo de Deus projeta a sua semana, agenda os seus compromissos, de forma que domingo de manhã esteja reunido com a igreja. Em segundo lugar, saiamos desse lugar já nos preparando para o próximo culto. Teve alguém do passado que disse que o culto de domingo começa na segunda-feira. O culto de domingo começa segunda-feira, nos preparando, orando ao Senhor, clamando a Deus, na santa expectativa. Em terceiro lugar, façamos todo o esforço possível para que mais e mais pessoas passem a gozar da presença de Deus, como nós temos gozado todas as semanas. Se é bom estar nesse lugar, se é bom estarmos aqui,
se somos edificados, se Deus fala conosco, se nossa vida é transformada, então mais pessoas precisam experimentar o que nós temos experimentado hoje aqui. É isso que faz de cada um de nós um grande evangelista. Em quarto lugar, temos o nosso coração com santo óleo do temor ao chegarmos nesse lugar ou em qualquer outro lugar aonde o Senhor for verdadeiramente adorado, ou seja, cheguemos com as sandálias do temor no lugar onde é terra santa. Leve a sério isso. E por fim, enquanto aqui estivermos, que não nos esqueçamos diante de quem estamos. E vamos falar com Deus. Ministério de Louvor. Pai querido, a sua palavra hoje nos alerta para a seriedade de tua presença nesse lugar ou em outro lugar. Primeiramente quero reconhecer, Pai, quero confessar aqui, representando os meus irmãos, representando a nossa igreja, de que nós não temos sido reverentes nesse sentido, a esse ponto. Por vezes a gente esquece diante de quem estamos, a gente conversa demasiadamente, brinca na hora errada, dorme, cochila na hora errada, enquanto o Senhor está falando conosco. Tem misericórdia, Pai, converte o nosso coração. Ensina-nos como podemos fazer para ter um santo temor por esse lugar e por tua presença. Ensina-nos a nos prepararmos melhor para o culto do Senhor. Se precisar, se for necessário, que tenhamos um sábado mais sossegado em casa, sem atividades, para nos prepararmos para o que é mais importante, que é cultuar o Senhor. Converta o nosso coração nesse sentido também, ó Pai. Mas é claro que chegamos em tua presença pelos méritos de Cristo somente. Que jamais nos esqueçamos disso também. Em nome do Senhor Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria,